Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos à primeira edição do Shaper Talk Podcast, um espaço que visa promover diálogos inspiradores com líderes que moldam o presente e o futuro, oferecendo ideias disruptivas sobre temas como educação, saúde, empreendedorismo e empoderamento juvenil. Este podcast é de inteira responsabilidade da Global Shapers Community, que é uma organização sem fins lucrativos com sede em Genebra, na Suíça, que impacta e conecta jovens agentes transformadores de mudanças em todo o mundo através dos hubs. Os membros beneficiam de conhecimento profundo, ideias instrutivas e networking global e um senso de identidade e de comunidade. Em Luanda existimos desde 2011. Naturalmente que teremos um programa muito especial, pois iremos abordar sobre a influência da cultura de alta performance e a produtividade na saúde mental. Você é o nosso principal convidado, siga as nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, Global Shapers Community Luanda. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, subscreva-se e fique a par de todas as novidades do Shapers Talk Podcast. Conforme já mencionamos, naturalmente hoje teremos um programa muito especial porque olharemos sobre o tema a influência da cultura de alta performance e a produtividade da saúde mental, e a nossa convidada mais que especial para o dia de hoje é a doutora Fátima Sampaio Fernandes. Desde já seja muito bem-vinda ao Shapers Talk Podcast. Obrigada, David. Ok. A doutora que é PhD, também doutorada em literatura portuguesa pela Universidade de Varsóvia, na Polónia, é consultora, é também responsável pela rúbrica tributária da Folha da AGT desde março de 2022. Assim, a rubrica Psicologia do Dinheiro da Folha Tributária da AGT. Exatamente. Sim. Muito fixe. Autora também de vários livros de poesia, banda desenhada, também. como a Regina Edição Especial, em coautoria com Altino Schindler, Psicologia do Dinheiro, e onde fala também da síndrome do pai grande. Okay. Que vamos falar também. Exatamente. Se vamos falar de exaustão, ok. temos de falar disso. E nós gostaríamos de saber como é que tudo começou. Onde é que surgiu essa paixão pela psicologia? Surgiu na 10ª classe, quando tive aulas de psicologia. Na verdade, não sabia o que era isso. Era apaixonada por literatura, mas psicologia foi mesmo na 10ª classe. Só que há séculos atrás, portanto, ainda vocês não, se calhar os vossos pais não tinham nascido, naquela altura tu tinhas de ter matemática para poder seguir psicologia na universidade. E eu não tinha, eu estava em letras. Então não podia seguir psicologia. E segui literatura, que também é uma paixão minha. E só mais tarde é que pude licenciar-me em psicologia. Mas sempre à espera de uma oportunidade e de tempo para poder estudar psicologia. Então é uma paixão antiga, muito antiga. Sim, com mais de 40 anos, se calhar. E nota-se que a doutora gosta daquilo que faz, porque se sorri com os olhos, com a boca, quando fala sobre psicologia. Nós também gostaríamos que falasse um bocadinho sobre o livro A Síndrome de Pai Grande. Então, nós temos um problema aqui em Angola, não é? Que alguns dizem que é um problema da África, mas então os outros especialistas africanos que falem sobre o assunto. Mas o que é que nós temos aqui em Angola e que se nota e que eu comecei a notar por causa de receber pessoas exaustas? Principalmente homens, e principalmente homens com cargos muito importantes, não é? Vamos falar de pessoas que nós de fora pensamos, vamos olhar para um ministro, por exemplo, e vamos dizer: esse senhor, um ministro, um PCA, um administrador, um grande diretor nacional, vamos dizer: essa pessoa não tem problemas, está cheio de dinheiro, pode pagar tudo, não é? Mas tem problemas sim. Porquê? Essa pessoa provavelmente, ou muito frequentemente, vem de uma família mais humilde. E o que é que acontece quando é, por exemplo, um de 10 filhos, onde o pai já desapareceu, não é? Infelizmente também acontece, é um fenómeno. E a mãe está a cuidar dos miúdos. E há aquele miúdo que muitas vezes é o irmão mais velho, mas às vezes é a irmã mais velha, às vezes é do meio, às vezes é o caçulo. Depende da família, depende também do caráter desta criança. É a criança mais obediente, mais esforçada, que estuda mais, que trabalha mais. Se calhar há alguns aqui nesta sala, vocês, não sei, vamos ver. Então, este miúdo quer agradar à mãe e aprende desde pequeno que ele vai ter de se sair bem. Okay. E quando ele se sair bem, não é?
ele vai ter de ter um bom emprego, vai ter de arranjar emprego a todos os irmãos, vai ter de pôr os irmãos na universidade também, não é? Vai ter de pagar casa aos pais ou comprar uma casa à mãe. E isto é ou não muito comum? Muito, muito comum. Estão a reconhecer os Principalmente pais em grandes Luanda. da vossa família? Tem? Tem, Pois, há Tem, sempre tem, não é? tem. Às vezes não é aquele que todos pensamos, Sim, mas é sim. aquele que está presente e que quer trabalhar, Ok. quer ajudar mesmo. E pede-se dinheiro a esta pessoa Realmente. também. É por isso que encontramos então muitos destes PCAs, diretores, administradores, ministros, etc., que são aqueles que saem mais tarde do trabalho, por exemplo, não é? Falamos mal deles, mas são os que trabalham, muitos são mesmo, são os que trabalham mais e estão esgotados. E estão esgotados porquê? Porque têm a preocupação não só da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, mas dos filhos dos irmãos, Certo. da mãe, não é? Às vezes da mãe e do pai. Depois é ele, são 10 irmãos, mas ele é o único que está a pagar por exemplo, pelos tratamentos médicos do pai. Ou a formação de 13 pessoas na família. Certo. E depois muitos vêm viver para a nossa casa, não é? Sim, vêm sim, viver sim. para a casa do pai grande. Ocupam já. Epá, eu lembro-me de um senhor que era o pai grande, sem dúvida, e que veio para Luanda e conseguiu uma casa grande, uma vivenda, um bom trabalho, espetacular. Decidiu então fazer aquilo que sempre tinha prometido à mãe, não é? Ajudar os irmãos. Mandou vir os irmãos vieram com as esposas, com os filhos, com... Pronto, a certa altura ele estava à procura de outra casa, não é? Porque a casa dele estava toda completamente abarrotada. cheia. Sim, e isto é um problema, não é? Outro paciente que eu me lembro que não queria fazer o anexo, porque sabia que se fizesse o anexo, havia já uns primos à espera para irem para lá. Agora, é claro que isto não tem a ver só com o facto de nós exigirmos coisas do pai grande, não é? Que às vezes, como disse, é uma mãe grande. Ok. Tem a ver também com a própria pessoa não saber dizer não conseguir estabelecer limites. E esta é a pessoa que provavelmente vai ficar exausta também no local de trabalho. Vai aceitar todos os trabalhos, vai ficar até às 22 horas, vai trabalhar no sábado, vai trabalhar no domingo, não é? E muitas vezes esses pais grandes e mães grandes da família que se responsabilizam pela formação, alimentação das suas residências, acabam sofrendo algumas pressões psicológicas. Como a doutora Fátima olha também essa questão sobre... Sim, é muito difícil. Elas, mesmo miúdos, né, da vossa idade, na universidade, estão, por exemplo, lembro-me de atender vários, em ansiedade absoluta, insónias, logo. E porquê? Medo de falhar. Ok. Medo de não ir de acordo com as expectativas da família, não é? Medo de perder a bolsa, por exemplo. Sim. Medo de perder a oportunidade. Mas não por eles, não é? É porque a minha mãe está a contar comigo. Exatamente. Existem Isto aquelas faz pessoas que são muito mal. o maior investimento da família, que basicamente tudo depende dele. E convencemos os miúdos de que de facto investimos neles como Sim, se fosse sim. um favor. Estar a pagar a comida e os estudos dos miúdos, e não é um favor, é uma obrigação. Uma vez falei sobre isto na Rádio Lá e lembro-me de uma pessoa, advogada, que me disse: eu gosto muito dos teus programas e do que tu dizes, mas desculpa lá, aquela parte de que é obrigação e não é favor ou que não é sacrifício está errado. Mas é porque temos muita dificuldade, não é? Em mudar a nossa mentalidade. Mas até alguém de direito dizer isto, porque é uma obrigação mesmo legal, não é? Porque não prover, não alimentar, não pôr a estudar é crime de negligência parental. Claro. Mas pronto, nós convencemos os miúdos, então vocês vêm para o consultório, por exemplo, já cansados, sem dormir, deprimidos e tal, e dizem: não, mas ela fez tudo por mim, mas os meus pais Sim. fizeram tudo por mim. Sim, fizeram, porque era a obrigação deles. Não é, agora, sacrifício. Mas coitado, teve que trabalhar de manhã, à tarde, à noite, porque não sabia como alimentar 10 filhos. Então, se calhar, temos que pensar, não é? Antes de ter 10 filhos. Diogo, está a ouvir muito bem. Ok. Complicado, não é? Porque depois as pessoas ficam muito zangadas. Muito complicado, porque depois também surgiria a questão se os filhos têm a obrigação de sustentar os pais. Porque os pais investem dinheiro, esforço. Eu não acredito nisto do investimento, não é? Acho que isso é uma forma de manipular os miúdos, de eles se sentirem culpados e se sentirem obrigados a corresponder ao investimento. Não há investimento, há obrigação. Sim. Nós somos obrigados a alimentar e pôr os nossos filhos a estudar e amar e acolher e proteger. Não fazemos, não é?
Sim, a doutora. Muitas vezes. Ok, Muitas alguns vezes, sim, fazem. sim. A doutora Fátima trabalhou e trabalha em várias instituições a nível nacional. Já se deparou com estas situações? Claro que sim, claro que sim. As pessoas mais sérias, mais comprometidas, que querem realmente fazer o trabalho bem feito, sim, muitas vezes estão mesmo exaustas. E não é só com o que acontece no trabalho, é com as suas próprias vidas, não é? Tal como não conseguem estabelecer limites no trabalho, também não estabelecem limites nas suas vidas familiares. Então, isto é muito frequente. A questão da síndrome do pai grande é muito frequente, Muito infelizmente. frequente. E já agora, a doutora acha que a concorrência no mercado também nos gasta mentalmente? Concorrência. Sim, a concorrência no mercado. Mas a nível das empresas? Sim, a nível das empresas. Se gasta as pessoas? Sim, a nossa mentalidade nos De deixa mais termos fracos. de ir atrás, termos de vencer, Certo, termos certo. de... Assim, faz tudo parte do mesmo, não é? Ok. É a pressão que aliás tem a ver com o tema que apresentaram, não é? Sim, sim, a sim. pressão para... A influência da A influência cultura da de cultura. alta performance e produtividade na saúde mental. Pronto, ok. então a pressão para a produtividade, a pressão para o alto desempenho, para estar sempre no topo, para ganhar tudo. É muito complicado. Olhando também para a cultura de alta performance, também conhecida como a cultura de alto desempenho, é um conjunto de ideias e comportamentos compartilhados entre indivíduos da mesma empresa com o objetivo de atingir a alta performance e excelência dentro do trabalho. Nós olhamos também a nível internacional como algumas empresas multinacionais que já utilizam este modelo organizacional da cultura de alta performance, mas muitas vezes nós ainda conseguimos sentir dentro do nosso mercado trabalhadores que trabalham muito e no fim do dia não produzem nada. Em termos da psicologia, como é que poderíamos olhar esta realidade? Pronto, isto acontece muito quando as pessoas já estão num nível de exaustão extremo, não é? Que é quando estão com síndrome de burnout. E a síndrome de burnout, quando é muito grave, traz sempre também depressão. A pessoa, quando está deprimida, não consegue focar-se, não se concentra. Uma coisa que era super fácil de fazer, de repente está a olhar para aquilo e não está a perceber. Porquê? Porque já não está bem, não é? Então, afeta a todos os níveis. E depois o medo. Sabem como é que é os miúdos quando vão para fazer a prova com medo de tirar negativa? Quando eles estão com medo de tirar negativa, esta necessidade de sobrevivência, de não apanhar uma surra dos pais, por exemplo, faz com que não consiga pensar bem. Às vezes eu vou chumbar numa prova, vou reprovar, por medo de reprovar, que não me permite raciocinar, não me permite pensar. Então, se eu estiver numa empresa onde eu tenho medo de falhar, esse medo de falhar vai acionar essa parte do cérebro, Claro. não é? Da sobrevivência, da resposta automática. E a resposta automática às vezes é a paralisação. Certo. Ok? Então não me permite ser criativo, Sim, sim. nem raciocinar. Então é contraproducente. As empresas têm mesmo de... E estão, muitas delas, de facto, a fazer uma viragem, não é? A perceber que... mesmo isto está tudo completamente relacionado com a nossa mentalidade, porque encontramos isso na escola, não é? Não é por estar a bater aos miúdos que eles vão aprender melhor, ou a dar trabalhos de casa de 4 horas diárias que eles vão aprender melhor. Isso é uma estupidez. E no ponto de vista da doutora, como é que vê ou quais são os maiores desafios que nós enfrentamos aqui, principalmente em Luanda? Quais são os maiores desafios que nós enfrentamos a nível da psicologia? Dentro das empresas e instituições, olha, Não, de um fórum geral. num fórum geral, Sim. eu diria que em Luanda, como no mundo, nós temos muito esta cultura de que Han, que é um filósofo sul-coreano, o nome dele é Byung-Chul Han. Han Byung-Chul. Yeah, mas dizem Leung-Chul Han, não é? Em português. Ele falou, é um livro extraordinário, sobre a sociedade do cansaço, não é? E ele diz exatamente isto que vocês estão a dizer, que a sociedade do século XXI, o livro foi publicado em 2015, continua perfeitamente atual, não é? A sociedade do século XXI é uma sociedade do desempenho. Enquanto que no século XX nós tínhamos uma sociedade da disciplina, Foucault fala das instituições onde enquadramos as pessoas, não é? A pessoa está no trabalho, ou está na prisão, ou está no hospício, ou está assim. Hoje não é? Hoje as pessoas estão
a lutar para serem as melhores, para terem sucesso. O coaching também não veio ajudar muito nisto, não é? Há assim um coaching irresponsável muitas vezes que vem dizer que tu só não és grande, David e Diogo, vocês só não são grandes porque não se esforçam, não é? Sim, Porque não acordam mais cedo, tem que acordar mais cedo, tem que trabalhar, vais conseguir. Isto é uma grande palhaçada, não é? E faz muito mal às pessoas. Então o que é que nós temos hoje? O grande problema é toda a gente achar que pode ser milionária também, que pode ser famosa, que pode ser conhecida e pensar, não, mas aquela pessoa tem o quê? Porquê que ela está ali? Porquê que ela tem 100 mil seguidores? Ou 500 mil seguidores? Eu sou muito mais inteligente, sou muito mais interessante. Porquê que eu não tenho? Não é? Ou como é que esse miúdo da minha idade ainda nem acabou a licenciatura, está a trabalhar ali e eu não consigo trabalho nenhum? Então estamos sempre a comparar-nos e acreditamos que podemos ter tudo, porque nos disseram que podemos ter tudo, e quando não temos, culpamos-nos, não é? Sim, se eu não tenho sim. tudo e tudo está nas minhas mãos, que é o que o coaching e também a psicologia positiva, infelizmente também tem culpa nisto, não E é? que nos deixa mais doentes. Muito mais doentes. Então eu penso que o maior problema é este, é as pessoas acreditarem que podem tudo e depois terem de encarar a realidade em que não têm nada. E isto cria Uma um frustração. conflito muito grande e uma frustração. Mas não só em Angola, né? No mundo inteiro. No mundo inteiro, sim. Em Vive-se Angola, essa se realidade. calhar ainda pior neste momento, porque estamos a Certo, atravessar certo. uma crise que não ajuda nada, não é? Sim, nós também sabemos que o desemprego em Angola é uma realidade e que como nós podemos olhar a falta de emprego e a alta performance na vida de um indivíduo. Pronto, a questão do emprego não é uma questão individual, é uma questão do Estado, não é? Do governo, é uma questão do país. É uma preocupação de todos nós, tem a ver com a economia e eu não domino essa área, certo? Ok, certo. Então, o que eu posso falar e todos nós sabemos é a frustração das pessoas que estão desempregadas. Agora, algo comum entre pessoas empregadas e pessoas desempregadas é o endividamento. E esse é um Exatamente. problema muito grave com o qual nós nos deparamos. Mas eu estive a ler uns textos, no Brasil é igual, parece-me, pelo que eu estive a ver, mas posso garantir que aqui em Angola, em Luanda em particular, mas não só em Luanda, Sim, sim. nós temos as pessoas endividadas. Endividados, tanto empregados quanto não empregados. Pois é, e as pessoas empregadas têm mais facilidade em conseguir que lhes emprestem dinheiro. Porque a pessoa Exatamente. sabe que trabalhas ali, não é? E depois ameaçam, vão a casa, vão aos serviços. Então o que é que eu faço? Estou endividado, já estão a cobrar no meu serviço, vou jogar. Outro grande problema, não é? Exatamente. Vou jogar 100 kwanzas, começo com 100 kwanzas, 200 kwanzas, vou aumentar ainda mais a minha dívida. Então nós precisamos urgentemente de mudar mentalidades, de perceber que o jogo não nos vai trazer uma solução e o endividamento também não. E perceber que este tipo de endividamento, a agiotagem, não é? Emprestar 100, vais-me pagar 150, é crime, é ilegal. Ok? Então nós temos muitos problemas para resolver. Bem, e quais são as atividades ou tarefas que podem deixar um profissional mais energizado, e com vontade de produzir mais e mais? Estás a ver o que tu disseste? Tu estás a falar de acordo com esta sociedade do desempenho do século XXI. Exatamente. Como produzir mais. Mais, sim, sim. Como ter energia para trabalhar mais. Mais, sim. Não! Ele tem que descansar, tem que parar. É preciso que as empresas comecem a ser sérias em relação aos horários. Ok. Se é para sair às 15, toda a gente sai às 15, do PCA até ao motorista. Tem que ser. Se é para sair às 16, a mesma coisa, ou às 17. Não é? Não pode ser todo mundo achar que o trabalho é a coisa mais importante. É isto que nós temos que mudar. O trabalho não é a coisa mais importante. Chegar ao final, não é? Já ajudei todos os meus irmãos, os meus sobrinhos, os meus filhos e não sei o quê, vão morrer em paz, mas não fiz nada, nem sei quais são os meus sonhos, não fiz nada por mim, não é? Porque às vezes a pessoa presta demasiada atenção no outro e acaba esquecendo-se de si mesmo. Isso, infelizmente, é outro grande problema que nós temos, não é? E que está na base também da síndrome do pai grande. Pai grande. E se calhar a religião também não ajuda muito. Sim, há pouco tempo estava a falar com alguém que me estava a dizer: não, eu aprendi sempre, na igreja e em casa, que quem não vive para servir não serve para viver. Meu Deus do céu! Estão a perceber? Sim. Nós só temos o direito de viver se servirmos os outros, se fizermos coisas pelos outros. Se for uma pessoa introvertida, fechada, que quer ficar em casa a tocar guitarra, enquanto a minha mulher trabalha e me sustenta, por exemplo, já não tenho direito a viver. Não pode ser. Ou o meu marido me sustenta. Não pode ser, não é? Nós temos estas ideias muito
alicerçadas na nossa mente de que é preciso produzir, é preciso ser útil, é preciso ser útil à sociedade, é preciso trabalhar. E eu acho que isso tudo tem que ser tem que ser repensado e questionado, porque pensávamos que esse era o caminho e estamos hoje doentes com isso. Sim. E vocês trouxeram o tema da exaustão por causa disso, não é? O esgotamento, a síndrome de burnout. Então, a sociedade de desempenho já não dá resposta. Está a adoecer as pessoas. Qual é a solução? A solução não pode ser como ficar mais energético e produzir mais. Isso é alimentar, não é? Alimentar a doença. E no ponto de vista da doutora Fátima, qual seria a solução para esta patologia? Como disse, passar a respeitar os horários. Se não é para trabalhar ao fim de semana, não se trabalha ao fim de semana. Há cerca de também 30 anos atrás, eu lembro-me de estar numa cidade holandesa, Utrecht, estava a dar uma conferência, e às 17 horas fechava tudo. Às 17 horas as pessoas estavam sentadas, algumas lá no parque, muito fixe, estão a conversar, estão a passear, mas não se compra nem, naquela altura, agora não sei, não se comprava nem uma sandes, não é? As coisas fechavam. E fechavam porquê? Porque há esta ideia de que é hora de toda a gente ir descansar. Toda a gente. Não é? Nós não, hoje não. No mundo em geral, nós temos as lojas do 7-Eleven, não é? Não é 7-Eleven. Estão abertas 24/7, não é? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pronto. Temos os shoppings que até à meia-noite está tudo aberto, até às 22, dependendo do país. Então, e isto são pessoas que estão lá, não é? Então percebemos que há pessoas que podem sair a esta hora, pessoas que não têm hora de saída. E eu acho isto mau. Então eu acho que... Mas mesmo que seja... Ok, eu vou sair à meia-noite. Mas entrei às 20 e vou sair à meia-noite. Tenho que sair mesmo à meia-noite, não é? Então é preciso perceber que é preciso cumprir horários. E que se a empresa não te permite cumprir horários e te faz sair de fora de horas, tem que ser penalizada. Não pode haver esta impunidade. Isso para mim é fundamental. Ter 2 dias de folga, não é? Sábado e domingo. Mas se trabalhas sábado e domingo, segunda e terça, também há muitas empresas que não cumprem com isto, acham que as pessoas podem trabalhar sem parar. E não é verdade, elas vão ficar doentes. Depois não vão trabalhar, vão ficar mesmo com um atestado médico e acabou-se. Isto não é bom para a empresa. Então, cumprir horários, cumprir os dias de trabalho, de calendário, não é? Com dias de folga é obrigatório. As férias são obrigatórias. Depois, dentro das empresas, por acaso, há muitos departamentos de recursos humanos que se preocupam em trazer apoio. Por exemplo, um psicólogo que vai, não só psicólogo do trabalho, mas um psicólogo mesmo clínico ou da saúde, que vai atender os funcionários, que vai ouvir os funcionários. Tem encontros de after hours, tem, por exemplo, poderem estar na copa, poderem comer, um espaço para estarem juntos, fazer algumas atividades, team buildings, etc., para reforçar o espírito corporativo, não é? Fazer com que as pessoas se conheçam melhor, se deem melhor, tentar resolver conflitos dentro da empresa. Há um esforço pelo bem-estar e como nunca houve antes, na minha opinião. Este é o século da saúde mental, sem dúvida, principalmente por causa da Covid. Então, por exemplo, o Han descreveu a Sociedade do Cansaço em 2015, antes da Covid, né? E disse, este é o século em que estamos todos a produzir e vamos esgotar-nos. Mas eu acho que depois da Covid, a preocupação com a saúde mental trouxe aqui e está a trazer uma reviravolta. Então percebemos que estamos a ficar doentes e que o caminho tem de ser outro. Mas o caminho vai ter que passar por trabalhar menos, na minha opinião. Sim, porque a princípio também a doutora Fátima olhou no aspecto por parte dos estudantes. Às vezes nós nos cobramos demasiado. Queremos na tendência de queremos produzir, mas esgotamos o nosso corpo. Não vou passar o fim de semana com os meus avós porque tenho de estudar. Não, hoje eu não vou jogar uma partida de futebol porque tenho de estudar. E às vezes nós acabamos desequilibrando a balança. Damos 20% em um lado e 60% no outro, que acaba tornando as coisas meio desequilibradas. E como a doutora pode, um conselho a passar para essa juventude que ainda insiste que o tempo, uma determinada carga lhe torna mais ou menos produtivo? Bem, a culpa não é dos miúdos, não é? A culpa é dos pais dos miúdos. A culpa é geralmente da mãe. O pai está muitas vezes ausente.
se eu sou mãe, eu não posso estar, e isto é um grande problema, ok? Eu não posso olhar para o meu filho ou para a minha filha como alguém que me vai facilitar a vida no futuro. Ok. Alguém que vai ser útil, que vai ser super obediente, claro, e geralmente são pessoas que eu depois encontro em consultório que foram as crianças mais bem comportadas do mundo, não é? Sempre certinhas, sempre Sim, caladinhas. sim. Sim, mas isso também não é bom. Porquê? Porque elas não lhes permitiram. Quem é que não permitiu? A mãe também, não é? Ou a avó, ou os tios, os cuidadores. Não permitimos que estas crianças sejam realmente crianças. Preparámo-las para serem úteis. Ok. Para nos serem úteis. E é claro que se nós impomos na cabeça desta criança, desde pequeno, que ele tem que ser o melhor, tu tens que nos salvar, tu tens que nos ajudar, tu tens que estudar mais, tu tens que fazer, tu tens. Onde é que está o dinheiro que fizeste quando trançaste ali a trança, as tranças da vizinha, o cabelo da vizinha? Onde é que está, que notas são estas? Pá, eu tive pessoas, por exemplo, chegas e entregas ao teu pai ou à tua mãe um 16 e ela diz onde é que estão os 4 valores que faltam, Sim, não é? sim, Um sim. 18, onde é que estão os 2 Os valores dois que valores. faltam? Uma pessoa que provavelmente teve média de 10, não é? No médio, e nem entrou na universidade. Isto não dá certo. Então, se nós não formos melhores pais, vocês, os miúdos, vão continuar a sofrer. E a doutora sente que os psicólogos cá são valorizados ou têm o devido valor que merecem? Essa é uma pergunta muito complicada. Porque, é assim, qual é o valor que merecem, não é? Depende. Nós temos bons e maus psicólogos, como em todas as profissões, não é? Certo. Há bons e maus médicos, como em todo o mundo. Em todo o mundo. Temos bons e maus. E agora começa a haver cada vez mais a busca de psicólogos para trabalharem nas instituições, para atenderem os colaboradores. Então eu penso que agora começaremos a perceber, não é? Quem são os bons, quem são os menos bons e a valorizar os bons. E isso vai ser dado pelo feedback mesmo dos colaboradores que são atendidos. Então eu acho que estamos num ótimo caminho para a psicologia em Angola, como nunca antes. Ok. Sim. E como também gerenciar o tempo para evitar sobrecarga mental. Aprender a dizer não é o mais Ok. importante, que é o que quase ninguém sabe fazer, não é? Se eu pedir 1000 kwanzas, vocês vão me dar, se calhar, não é? Porquê? Tem que dizer que não. Porque não também é resposta. Não é uma resposta fundamental se nós quisermos ser felizes e se quisermos ter tempo para nós e para as pessoas de quem gostamos e se quisermos estar bem e ter esse sucesso, por exemplo. Porque não podemos aceitar tudo, ok? E às vezes estamos tão ocupados em coisas dos outros, para ajudar os outros, e não estamos focados naquilo que de facto seria importante para nós. Para nós, sim. Então temos de nos saber priorizar a nós, porque se vocês não estiverem bem, não vão ajudar ninguém, não é? Se eu não estiver bem, nem os meus filhos vão poder ajudar. Exato. Então primeiro nós, e depois perceber quais são as prioridades, o que é importante, e saber dizer não. Se os primos estão a pedir dinheiro e vocês têm 50 mil de lado, é como se não tivesse nada. Não tenho nada. Mas eu preciso para não sei o quê. Pá, e vocês não precisam? É preciso começar a saber dizer não. E eu já atendi pessoas que estavam com dívidas, que se endividaram para emprestar a outras pessoas que lhes vieram pedir. Porque nós Ok. também gostamos de mostrar que temos dinheiro, não é? Temos dinheiro, sim, sim. Que é outro problema. Queremos mostrar que somos ricos. Então, e ficamos pobres a mostrar que somos ricos. E há pessoas que ganham um bom salário, mas têm que ter aqueles óculos, têm que ter aquela roupa, aquela mascote, não é? Tem que ter aquele perfume de Tom Ford, não sei o quê. Que houve uma altura que Tem que toda a ter, gente tem que ter cheirava Tom Ford. o vinho mais caro do mundo em casa. Mas para aparecer nas fotos, não é? Sim, Para sim, sim, levar, sim. porque Hoje depois como- dentro de casa tu não estás nada bem. Exatamente. Realmente, Vivemos no falei mundo dos influencers, tudo o que fizemos é postagens. Certo, mas sempre a comparar-nos, sempre a tentar mostrar que não somos inferiores, mas mais uma vez, isso são os nossos pais. Se me dissessem desde pequena, não, mas tu és o máximo, tu tens tudo, pá, isso está muito fixe, não sei o quê. A mentalidade seria outra. Sim, olha, uma coisa que os pais fazem, isto é muito interessante. Ganho um pouco mais, vou pôr o meu filho numa escola mais cara. Sim. O meu dinheiro vai quase todo para os estudos do meu filho, porque eu quero que ele faça links e tal, e quero mostrar que o meu filho está naquele colégio. Mas as outras crianças têm aqueles grandes carros que as levam, têm as Timberland e não sei o quê, e as Converse e blá blá blá, tudo isso, e eu não consigo pagar isso tudo, porque já estou a pagar uma fortuna pela escola. E o meu filho é, por exemplo, um dos mais pobres da escola. Ok. E vai sofrer bullying, vai sofrer comparações e não vai ficar bem. Para que fazer isso?
Eu prefiro que ele seja o mais rico numa escola de Já agora é um pobres. bom ponto. Sim, já. Mas já. isso Bom não é uma ponto. ideia minha, é de um livro chamado As Grotescas. Eu vi isso, que é um livro de literatura. Mas é muito comum atualmente aqui na nossa sociedade. Sim, e não só, olha, isto era uma história sobre o Japão. Puseram as Ok. duas irmãs a estudar na melhor escola, mas depois elas não conseguiam sequer ter o uniforme que as outras crianças Ok, tinham. sim. Então bordavam nas meias, faziam de conta bordar em casa o emblema da escola. Ok. E claro que as crianças dão conta de tudo e começaram a fazer bullying. Certo. Então isto é uma coisa no mundo, nós temos que parar de nos preocupar, que pensem que somos ricos, né? Isso é a sério, só nos faz mal. Mas para isso temos que aprender desde pequeninos. Então para isso os pais têm que ter um discurso diferente. Ou vocês quando forem pais, né? Perceberem que não é educar os miúdos para ser o melhor aluno, é para ser feliz. Certo. Mas eu lembro uma vez que a minha filha disse: tive um valor, mãe. Um valor aqui. A música. Oh meu Deus, como é que isso aconteceu? Não sei. Pá, e depois já tive uma boa nota. Tipo, não foi drama. Qual é que é o problema? Acontece. E então? É mais importante a nota do que a felicidade da minha filha, por exemplo, ou ela estar bem, e ela ter coragem de me contar. Se eu lhe bater a próxima vez que tirar. E claro que está completamente errado bater às crianças, não temos que fazer isso. É crime, nada disso. Mas se eu lhe gritar, à próxima vez, se tiver um valor ou 2 ou 3, já não me vai contar. E se acontecer uma coisa mais grave, também não me vai contar, porque sabe que eu lhe vou bater. Exatamente. Pronto. E aí já não existe aquela confiança entre mãe e filho. És aqui que a doutora defende que tudo recai a responsabilidade É sobre os pais. Sim. E como é que é lidar E sobre com... os pais que nós vamos ser. Exatamente. Vocês vão ser. Sim, daqui a alguns anos o Diogo será já pai. Então tem que tomar essas notas que a doutora Olha, muito está bem aqui. isto, Não, daqui tá a bom, alguns tá. anos, né? Pensar antes de ter filhos também é uma coisa boa. Sim, porque na nossa realidade tem que se pensar muito. Mas não se Bastante. pensava, não é? Sim, No mundo sim, em sim. geral era só fazer filhos. Agora estamos mais conscientes. Ainda bem. Exatamente. Ok. Como as pausas regulares para recarregar a energia mental e qual a duração dessas pausas que nós devemos fazer para poder carregar as nossas energias? Se nós cumprirmos os horários de trabalho, né? Que por enquanto estamos habituados dos 8 horas por dia, 5 dias por semana, tudo o resto é pausa. Tem que ser, não podemos sair do trabalho e ir abrir os e-mails e estar a responder e estar a fazer relatórios no fim de semana, porque isso não é pausa nenhuma. Ok. Então é cumprir. Estou no trabalho, trabalho. Estou fora do trabalho, acabou. Esqueci. Isto tem de ser assim. É assim, claro que não é? Mas como disse, é por isso que estamos doentes. A doutora sente que o excesso de consumo de informações também nos afeta mentalmente? Sim, claro. E principalmente informações fake, não é? Já Ok. ninguém quer saber se é verdadeiro, se é falso. Consumimos. Estamos sempre a partilhar. Partilhamos coisas horríveis também, muitas vezes não temos sentido crítico, não questionamos. Ok. Não só não questionamos a veracidade das coisas, como não questionamos aquilo que está a ser partilhado. Né? Eu, Certamente. por acaso, pronto, já me afastei, acho de quase todos os grupos e quase todas essas coisas. Então, por uma questão de sanidade mental e Ok. de limpeza mental, aconselho a mesma coisa. Andamos a alimentar aqui uma indústria que nos faz mal, não é? Realmente. Mas somos parte dela. Sim, porque com esse crescimento digital tem-se visto crianças, adolescentes com maior frequência do uso das redes sociais e muitas vezes ficam expostos e os pais que disponibilizam esses meios e não fazem aquela supervisão para saber o que é que eles consomem e acabam já criando esta subcarga mental Então, mais uma vez, a culpa é dos pais. Eu acho que as crianças não deviam ter contas nas redes sociais antes Também dos 18. concordo, também Dizem concordo. 14, eu, para mim, antes dos 18, até aos 17 anos, não têm contas. Sofrem depois de cyberbullying. Isso é horrível. Agora, o que é que nós fazemos? Nós pais andamos cansados, né? Saímos de casa, os miúdos estão a dormir, chegamos a casa, estão a dormir. No fim de semana queremos só dormir, nós damos-lhe um telemóvel. E estamos bem. Essa é a grande questão. Então, se não mudarmos mentalidades e também, mesmo a nível de trabalho e produtividade, pararmos com esta ideia de que o trabalho é a coisa mais importante e produzir e ter resultados. É engraçado quando há pessoas que dizem assim: eu não concordo nada com trabalhar das 8 às 16, por exemplo. O que interessa são os resultados. Epá, isto aqui que nós gostamos de dizer, mas quais resultados? Quem é que define? E são mesmo realistas? Estão bem? Estão a ver sempre este foco. Ter resultados. Para quem? Para a empresa.
E que técnicas de relaxamento ou meditação nós poderíamos utilizar para termos uma atividade mais produtiva e focada? Ok. Então, continuas a querer pôr as pessoas a produzir mais, não é? Mas então, na psicologia nós temos diversas escolas, certo? E em Angola e no mundo em geral, no mundo ocidental em geral, a escola da psicologia mais em voga é a TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Entretanto, nos Estados Unidos o comportamentalismo é o que domina, né? Domina a praça, porque os americanos são completamente focados em resultados. Por exemplo, imagina, o Diogo não consegue falar em público, né? E vem ter comigo, e eu sou comportamentalista, vou treiná-lo para falar em público, certo? Sim. Pronto, tu também vens ter comigo, também não consegues falar em público, e eu sou da TCC, então eu vou ver quais são as tuas crenças limitantes. Tu pensas, não sou bom, e vou-te ensinar a substituir isso por frases que dizem sou bom, ok? Pronto. E estas escolas comportamentalistas ensinam mindfulness, ensinam a relaxar, etc. Não é a minha escola, ok? Apesar de ter também estudado isso e até tentei no princípio, mas não acredito nos resultados disso. Eu acredito na psicanálise. E na psicanálise, se vocês me disserem que têm medo de falar em público, eu vou tentar perceber o que é que aconteceu na infância que fez com que esse medo surgisse. Era porque o pai dizia que eu era um burro, que eu não sabia falar, ou a mãe dizia as tuas irmãs falam muito melhor do que tu, está calado, ou o professor da primeira classe que me chumbou, que me reprovou, não é? Ou os colegas riam. Ou os colegas que riram, ou eu tinha dislexia e toda a gente dizia que eu não sabia ler e riam de mim, ou eu estava na rua porque os meus pais não cuidavam de mim, veio um tio, apanhou-me, pôs-me a estudar quando eu já tinha 11 anos e toda a gente me chamava de mais velha, etc. Estão a ver? Então quando formos aí, vamos perceber que não tiveste culpa. Nós não temos culpa se os adultos nos disseram que nós éramos feios ou que éramos burros, não é? Sim. Não temos culpa. E a criança não pensa, o meu pai foi mau, a minha mãe foi má, pensa, eu sou má, eu não sou boa, eu não presto, né? Então, com a psicanálise, nós vamos perceber de onde é que vem esta nossa insegurança e vamos perceber que a pessoa que nos disse isso estava errada. Porque eu posso amar a minha mãe, mas perceber que ela errou em algumas coisas. Esse é um grande problema nosso. Um grande problema. Mas é preciso fazer isso para depois perceber que afinal eu tenho valor. Afinal, eu não sou uma pessoa que não sabe falar, ou que é inferior às outras, ou que é mais feia que as outras, ou que é mais burra que as outras, só porque o meu pai, que nunca estudou ou que estava super complexado, me disse isso. E empurrou os seus próprios problemas para cima de mim. E a partir daí eu deixo de ter medo. Então, estes exercícios, né? De relaxamento, de respirar, de pensar noutras coisas, etc., são para comportamentalistas. Assim. E como é que a doutora olha o mercado nacional, nesse caso os trabalhadores, daqui a uns 10 anos? Vão estar cansados, vão estar muito cansados. Ou frustrados. Porquê? Por causa disto, porque quem se preocupa de facto trabalha demais. Porque ninguém te diz, a hora de sair é às 17, ninguém te diz, vai para casa, vão todos para casa. Não, muito bem, ainda estão aqui. Sim, senhor. Depois vão ter com o diretor, né? Não, a tua equipa, sim senhor. Pá, temos que parar com isso. E para a doutora, o que é ter um dia produtivo? Olha, eu também tive burnout, né? Também tive um esgotamento, porque trabalhava de segunda a segunda. Há uma outra ideia perigosa, que foi essa ideia que eu tinha absorvido e que também já deitei fora, que é aquela ideia de que se tu fazes o que gostas, não trabalhas um dia da tua vida. Então eu só estava a fazer o que eu gostava, né? Rádio, televisão, escrever artigos, atender pessoas, dar aulas na universidade, tudo o que eu mais adoro, tinha tudo. E claro, comecei a ficar doente, obviamente. Então tive que tirar isso tudo. E para mim um dia produtivo é eu conseguir acordar agora, né? Que não trabalho sábado, não trabalho domingo, não trabalho depois das 15. Então consigo ouvir os meus pacientes com o maior prazer mesmo. Saio posso atender até 8 pacientes e depois saio e vou para casa descansada da minha vida, a pensar, ok, correu bem, está um bom trabalho, e vou ouvir audiobooks no meu carro, ou vou ouvir raramente música, eu gosto mais de ouvir livros, né?
livros falados, contados. E isso para mim é um dia produtivo. Mas um sábado em que eu acordo e consigo pegar num livro, porque é difícil depois ler os livros do princípio ao fim, quando tens muito trabalho, não é? E só agora é que eu estou a voltar a ter tempo. Estar a ler um livro, ou estar a ver um filme, ir ao cinema, estar a ver uma série, para mim também é um dia produtivo. Porque é um dia em que eu sei que eu estou bem, que eu relaxei, que eu fiz coisas que eu gosto. Ok. Não sei vocês têm esses dias. E de a descanso. doutora acredita que se cada um de nós tivesse uma mentalidade sã, esse país seria diferente? O mundo todo seria diferente, não é? Mas nós não temos. Não temos Porque, desculpa só cortar sim. o raciocínio. Nós À vontade. somos muito. Procuramos muito culpados por causa disso, não aconteceu isso, e esquecemos que também depende de nós. Sim, Ou seja, se a minha mentalidade fosse essa, também seria diferente. Sim, porque nós Certo. queremos muitas vezes culpar os Sim, outros não pelos assumir nossos, os nossos pelos erros. nossos erros. Eu aqui tenho que dizer, não só em termos de culpar o governo, ou o Estado, ou o reitor da universidade, ou nada. É mesmo nós seres humanos, culpamos mesmo os outros por tudo. Certo. E uma das coisas que mais me incomoda é esta noção, esta ideia da responsabilidade afetiva, né? Por exemplo, eu estou a namorar há 2 anos, o meu namorado que se chama, vamos lá ver, não sei, qualquer coisa, chama-se Vítor Hugo. O Vítor Hugo prometeu-me que iríamos casar depois de 2 anos, que íamos fazer uma família, que íamos ter filhos, que não sei o quê. E depois de 2 anos deixou-me. E eu vou dizer, não, e agora eu vou entrar numa depressão e vou dizer que a culpa é toda dele porque ele me prometeu. E depois aparecem estes memes, né? O pior homem é aquele que acorda o amor dentro de uma mulher e depois não corresponde, não sei o quê. Ou então, sim, passou-se da cabeça, bateu à mulher, mas não teve culpa, porque descobriu que ela traiu. Então, se ela traiu, tem que bater. Pronto. Então, estamos sempre a responsabilizar os outros pelo que nós fazemos. Certo. Por exemplo, mesmo os pais. Não, eu bati porque comete muito. Eu bati porque a sala estava toda desarrumada. Não é nada verdade. Nada disto é verdade. Eu bati porque eu sou um agressor. Eu bati porque eu estou incomodada. Porque eu tenho esta raiva dentro de mim. Eu estou deprimida não é porque ele me deixou, é porque eu não sei estar sozinha. Porque eu, por exemplo, posso ser dependente emocional, não é? Não consigo pensar no mundo sem ter um homem ou uma mulher ao meu lado, um companheiro. Estão a ver? Então, a responsabilidade, Diogo, é exatamente isso. É mesmo nossa. Se eu estou cheia de dívidas, não é porque o país está mal e agora ninguém tem dinheiro. Sim, mas muitas pessoas não pedem dinheiro. Certo. E muito menos agiotas, não é? Eu já tive pessoas com dívidas que têm bolsa caríssima ao lado, não é? Então, nem toda a gente é igual, não é? Aquilo que nos leva a pedir dinheiro não é igual para toda a gente. Então, a única solução mesmo vai ser nós responsabilizarmos pelo que fazemos connosco e com os nossos filhos, não é? Certo. E deixar de culpar os outros. É verdade. Por exemplo, lembro-me uma pessoa a dizer: não, mas eu seria muito feliz se o meu marido parasse de beber. Tudo corria bem, tudo iria correr bem se o meu marido parasse de beber. Estão a ver? Estou a delegar a responsabilidade de tomar decisões sobre a minha vida para algo que ele pode ou não fazer. Exatamente. Não, então, nessas situações, por exemplo, eu pergunto: ok, então e se ele não parar de beber? Sim. O que é que vai fazer? Não, mas ele tem que parar, doutora! Tem que parar porque está-nos a destruir. Então, e se ele não parar? Isso Então, é a grande pessoa tem que questão. parar. Ok, o que é que eu vou fazer? Estão a ver? Ou então eu quero que o meu marido volte para mim. Então e se ele não voltar? Sim. Porque há uma opção. Pode, como também não pode acontecer. Mas quantas pessoas ficam assim, à espera que outra coisa mude, não é? Sim. Não, a culpa é do governo, a culpa é da minha sogra, que se mete, ela está sempre a meter-se nestes assuntos, a culpa é da minha sogra, a culpa é do meu irmão, a culpa é do Diogo, a culpa é da minha filha, a culpa é da Fátima. Estão a ver? Sim. E assim não vamos mudar nada. E quais são os sintomas que nós podemos identificar quando um indivíduo está com a saúde mental debilitada? Pronto. Em geral ou na exaustão? Ou no esgotamento? No esgotamento. Tá bem, mas em geral, já agora, em geral, os problemas, quando não estamos bem emocionalmente, psicologicamente, há 2 áreas logo, não é? Que é a questão da comida e do sono. Ou ficamos com insónias, ou dormimos demais. Mas geralmente insónias. É já um sinal. Se eu não durmo, se eu vou para a cama sem telemóvel e
22, 23, 24, meia-noite não estou a dormir, ou vou dormir às 22, mas às 3 estou a acordar, ou às 2 já não consigo dormir, isto é um problema. Algo não está bem. Ok. A outra coisa é a comida. Deixo de ter apetite, já não tenho fome, não me apetece comer nada, ou quero comer tudo e mais alguma coisa. É um sinal também de um problema. E depois temos outros sintomas, não é? Podem vir dores de cabeça, por exemplo, quando o cabelo começa a cair, pode ser um sinal de stress intenso e de esgotamento. As unhas começam a partir, a pele começa a ficar com manchas, por exemplo. Dores nas costas, muito comum. Dores de estômago, problemas intestinais. Os problemas psicológicos estão totalmente relacionados com os físicos. E se nós não ligamos, não olhamos para isso, ignoramos, achamos que podemos dormir 4 horas por noite, todos os dias, não é? Só durmo 4 horas e vou fazer os trabalhos todos da escola, ainda vou trabalhar, etc. Podem ter a certeza, não é? Que o corpo vai falar. Sim. Não é? Nós não olhamos para isso, mas de repente o braço está a prender. O que é que se passa? Esta veia aqui no pescoço está a latejar, não estou a conseguir mexer o pescoço. Então o corpo vai falar. E estes sintomas todos vão-se agravando conforme a pessoa for ficando cada vez mais esgotada. Mas os principais sintomas são estes. Alergias também acontece muito. Dermatites, constipações que parece que nunca passam, ou está sempre com uma gripe atrás da outra. Amigdalites, conjuntivites. Sim, porque o sistema imunitário fica em baixo e as bactérias encontram um festim, não é? Encontram mesmo o jantar feito ali. Ou seja, ignoramos as dores exteriores porque pensamos que não tem nada a ver com a nossa mentalidade ou com a saúde mental, enquanto tem tudo a ver. E vamos ao médico. Okay. E é só quando os médicos veem tudo e dizem não tem nada. Não tem nada. E às vezes os próprios médicos, por acaso, muito bem, e fazem muito bem, e parabéns a eles, dizem, já pensou em consultar-se com um psicólogo? Só aí é que a pessoa começa a pensar. Certo. Por exemplo, dor de coração, taquicardia, né? O coração parece que vou ter um AVC. E vou ao médico todas as semanas a pensar que tenho problemas no médico. Depois digo, não, os médicos em Angola, pá, não sabem nada, eu tenho um problema e não vem. E não é um problema cardíaco, é um problema de ansiedade. Certo. Não é? Ou um ataque de pânico. Certo. Então, mas geralmente são mesmo os médicos que acabam por perceber que aquela pessoa tem um problema que não é físico. Ou que é físico, mas que a origem é psicológica. Não é? Ok. Então, que conselhos a doutora Fátima deixaria para pessoas que ainda insistem em enverdar para essas práticas, pensando que esgotando as suas energias são pessoas mais produtivas? Algumas pessoas que trabalham imenso, né, e que estudam durante imensas horas na escola e depois vão trabalhar e trabalham muito, algumas delas conseguem mesmo promoções, conseguem crescer, são reconhecidas pelos chefes, ok? Só que é preciso perceber a que custo, não é? Qual é o custo disto? Então, se a pessoa tem que pensar, para perceber se estamos aí longe demais no trabalho ou não. Eu acho que há uma pergunta que eu, por acaso, costumo fazer a mim própria de vez em quando é para fazer assim um reality check, que é, se eu morresse agora, né? Se eu morresse agora, tinha valido a pena? Ok. E pá, se calhar não tinha valido a pena ter trabalhado tanto, não é? Ou se calhar sim, pronto. Eu acredito, desde pequeno, acredito que tem que ser útil, tenho que trabalhar muito e que é isso que eu tenho que fazer e que tenho que morrer assim. É pá, cada um tem as suas crenças, não é? Também está tudo bem. O problema é quando não está bem, quando a pessoa sente mesmo que sente um vazio, começa a sentir um vazio, começa a sentir uma angústia que não sabe o que é, começa a sentir uma tristeza, parece que está a trabalhar para nada, apesar de ter tanto dinheiro e ter um cargo tão importante, mas parece que não estou a fazer nada, parece que não estou a trabalhar para nada. Aí, então, temos que perceber que é demais. Então pronto, fica este conselho, perguntar, se morressem hoje, uma boa técnica. valia a pena? Teria valido a pena tudo o que fizemos até agora? Estar a emprestar o dinheiro sempre ao primo que está sempre a pedir, teria valido a pena? Não estar com os filhos, não é? Para estar no trabalho, vale a pena? Porque focamos-nos tanto em produtividade, trabalho, que esquecemos a nossa própria saúde, que é o nosso bem mais importante. E esquecemos as pessoas que amamos. Não estamos, achamos que é normal não ver os filhos de segunda a sexta-feira. Isto não pode ser normal. Realmente. Não é? Mas então o trabalho é a coisa mais importante. E podem dizer, sim, mas se não trabalhar, não tenho comida, não posso pagar a escola, etc. Certo. Mas
Não pode ser. Isto até está no livro do Pai Rico, Pai Pobre, não é? Uma ideia gira que eu encontrei lá é que o narrador está a falar dos dois pais que tinha, o pai biológico e o pai que era pai do amigo. E o pai biológico era professor na universidade, se não me engano, já li há muito tempo. Mas ele, assim que recebeu uma promoção, ele e a esposa receberam uma promoção no trabalho, compraram logo uma casa maior, né? Ou seja, aumentaram logo também os gastos e as obrigações financeiras mensais. Então tem que haver um limite, não é? Se eu tenho dinheiro para a comida dos meus filhos, para a escola, não tem que ser a escola mais cara de Luanda. Não tem, de verdade. Por exemplo, se eu trabalhasse aos fins de semana, aos sábados e domingos, com os meus pacientes privados, eu teria mais dinheiro. Teria consideravelmente mais dinheiro. Mas eu estaria doente, eu nunca estaria com as pessoas de quem eu gosto, nunca estaria com a minha filha. Vale a pena? Não vale a pena, não é? Mas olha, também não cheguei à conclusão a isso com a lógica e a inteligência, né? Fui só ficando doente que eu percebi. Infelizmente, sim, é verdade. Somos sempre assim. Pois Tem que acontece contigo. Tem que acontecer uma desgraça, né? Para pararmos. E quais são as estratégias que a doutora Isabel utiliza Fátima. para Fátima? Perdão, não sei onde é que eu fui tirar Isabel, o nome. sim, estranho, não é? O nome Isabel. Mas Freud diz que não há nada é por acaso e não há engano por acaso. Realmente. Quem é a Isabel, David? A empresária. Empresária. Estava a pensar em empresária Isabel. Por causa do dinheiro e do sucesso. Como estamos a falar muito de Certo, dinheiro, tá de bem, produtividade, tá então só o nome da doutora Isabel dos Santos na mente. E como é que a doutora Fátima consegue produzir e sentir que não, ao fim do dia, consegui fazer tudo aquilo que quis? Eu disse, não, o meu trabalho agora, eu trabalho das 8 às 15. Não trabalho nem mais um minuto. Enquanto puder fazer isso e manter isso, está tudo bem. Então, eu não penso... minha produção é o quê? Atender os meus pacientes. Se eu sentir que correu bem, está tudo bem. Eu não sou uma pessoa assim, não sou louca Que pela... cobra-se muito. Não, Tenho que produzir. não me cobro. Assim, pronto. Eu já acho que eu faço um bom trabalho. Estou contente com o meu trabalho, não é? Estou contente com o feedback que eu recebo. Então, está tudo bem. Okay. E tem recebido os feedbacks que a doutora Fátima tem recebido são mais no lado positivo? Positivo, sem dúvida. Claro, senão, meu Deus. Senão não teria trabalho, não é? Se calhar não estaria a produzir. Não é questão de produzir, não teria trabalho sequer, não é? Um psicólogo, por exemplo, alguns pacientes vêm ter comigo e já estiveram com outros psicólogos. E um problema comum que dizem é: eu confiava, mas ela foi contar a outra pessoa. E Luanda é uma aldeia. Então, se eu estou a atender um paciente e vou contar a outra pessoa, mesmo que eu pense que é a minha melhor amiga ou não sei o quê, ela depois também, a melhor amiga dela é a cunhada da prima da tia da paciente e ela vai saber, certo? Então, eu só penso que eu tenho que fazer o meu trabalho bem feito e respeitar, acima de tudo, a confidencialidade dos meus pacientes e dar o meu melhor, não é? nas perguntas que eu faço, no que eu procuro saber e tentar ajudá-los. Exatamente. E fazendo isso, estou contente. E como é que é a relação indo já um pouquinho mais no lado pessoal da doutora Fátima, se puder partilhar, como é que é o relacionamento com os filhos em casa, como é que tem sido esta mãe psicóloga diante dos seus filhos? Tenho uma filha, a relação é espetacular, acho eu. Mas tenho a certeza. A minha filha é muito criativa, muito inteligente, muito independente. Também é introvertida, como eu. Então, significa que se pudermos ficar em casa a ler ou sair só para ir ao cinema... Não há problemas. Estamos felizes da vida, não é? Os amigos que têm são muito bons, poucos, mas muito bons, que podem ficar em casa também com a minha filha. E está tudo bem. Então, é uma relação de diálogo absoluto. E quando estou errada, peço desculpas, não é? Ao contrário de alguns pais que acham que se pedir desculpas já... vai estar a diminuir-se, porque são pessoas tão inseguras que se sentem que estão a lutar com os filhos, não é? Tem que mostrar quem manda, tem que mostrar que eu é que tenho que ser respeitado porque eu sou pai. São uns palhaços. Estou a pensar num em particular, por acaso. Tu sabes quem és. Sim, que tipo, tem que me respeitar porque eu sou pai. Não, nós temos que respeitar porque as pessoas também nos respeitam. Porque uma criança aprende a respeitar sendo respeitada. Não é porque tu dizes tens que me respeitar, ela vai ter medo. O medo não é respeito. Não é? Eu respeito muito a minha filha e sei que ela me respeita também. E sei que eu posso errar e erro. Se eu errar, vou pedir desculpas.
E a mesma coisa, e pode-me contar absolutamente tudo, porque aconteça o que acontecer, eu estou incondicionalmente do lado dela, incondicionalmente. Aconteça o que acontecer, eu estou do lado dela. Então não adianta vir alguém dizer, mas a sua filha fez não sei o quê, agora você tem que... Tá, atenção, vamos lá ver bem se isso é mesmo assim, não é? Porque eu sei a filha que tenho e sei que ela é espetacular. Então... Ok, estamos a caminhar para a reta final da primeira edição do nosso Shapers Talk podcast. Estamos aqui em boa conversa com a doutora Fátima Sampaio Fernandes, que é psicóloga, consultora também. E estamos aqui nesta conversa de muita partilha de conhecimentos e troca de ideias. Obviamente que não sairíamos daqui sem antes ouvir as considerações finais que a doutora Fátima tem para a nossa comunidade angolana, sobretudo. Dizer que nós somos a Global Shapers Community, que atuamos desde 2011 aqui em Luanda. Somos uma organização sem fins lucrativos e temos a sede em Genebra, na Suíça. Se você quer fazer parte, entre em contato connosco a partir das nossas redes sociais no Facebook Global Shapers Community e também no Instagram Luanda Shapers. Dizer que você também pode subscrever no nosso canal do YouTube e para fazê-lo é muito simples, é só subscrever e ativar o sininho de todas as notificações e estarás a par de todas as novidades do Shapers Talk Podcast. O momento é para considerações finais, doutora Isabel. Tá bom, Fátima. Eu não sei onde é que eu tirei. Com a Isabel. Estamos aqui 5 minutinhos para dar Não aquelas... há outra Isabel? Não. Não? Não. Ok. Se houvesse, dizias? Quem sabe? Então, considerações finais, como já vimos, não é? Quem está num lugar de poder tem uma responsabilidade maior ok. de transformar quer o local de trabalho, quer o local de ensino, por exemplo. Os professores também têm uma obrigação muito grande de parar com a história de eu sou exigente, em vez de pensar eu tenho que estimular os meus miúdos a pensarem e a ser criativos. Certo. E não eu sou muito mau, sou muito exigente. São geralmente professores que tiveram também umas médias de 12 ou isso, não é? Eu acho que aqueles que têm médias assim muito elevadas são os que dão 20 e 19 à vontade. Próprios complexos de inferioridade, não é? A mesma coisa para os pais, a mesma coisa para os chefes. Temos de ser pessoas confiantes, que acreditam em nós. E acreditando em nós, não é? Nós vamos acreditar mais nas pessoas com quem trabalhamos e criar condições para isso, para a felicidade, na verdade, para o bem-estar. Então eu penso que temos essa responsabilidade quando em lugares de influência. Que pode ser pai, ser mãe, ser professor, ser chefe, né? Ser diretor, ser PCA, ser administrador. E quando somos técnicos, ou somos filhos, ou somos alunos, lembrarmos-nos que um dia vamos estar numa outra posição, não é? E lembrar-nos do que estamos a sofrer agora. Certo. E de como podemos e devemos ser diferentes, não é? São essas. Okay. Muito obrigado pela presença, doutora Fátima Sampaio. Nós terminamos mesmo. Vamos, mas prometemos voltar na próxima edição. Até lá, fique bem.